companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Construindo Clubes Antirracista. Esse é um evento multidistrital, organizado pelo Comitê Diversidade, Equidade e Inclusão na gestão 25-26. Então, antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns avisos importantes, né, para a boa convivência da nossa chamada. Eu vou pedir para os companheiros, tanto os rotarianos, membros da família Rotária e os que não são da família Rotária, para que se apresentem no chat, conforme alguns companheiros já fizeram antes. Então, no caso dos rotarianos, né, nome, distrito, clube, caso queira colocar o cargo que está atuando nessa gestão. E para os que não são de família Rotária, podem colocar seu nome, profissão e quem os convidou para estar participando hoje. Vou pedir também para os companheiros, se possível, né, deixarem a câmera ligada e os microfones desligados. Nós teremos um momento durante o nosso webinar de perguntas, tá? Então, nesse momento, quando o nosso moderador solicitar e liberar, vocês podem ligar o microfone após acionarem o botãozinho de mão levantada para poder sinalizar que vocês têm interesse em fazer uma pergunta. Mas caso não queira ligar o microfone para perguntar, podem também mandar aqui no nosso chat que alguém da nossa equipe vai estar sinalizando o moderador sobre a sua pergunta, ok? Essa chamada ela está sendo gravada. Caso alguém não queira se expor, né? Questão de privacidade, eu recomendo que deixe a sua câmera desligada e evite, né, mandar mensagem no chat. Mas para os que não se incomodam, né, fique à vontade para poder compartilhar aqui no nosso chat. Se alguém tiver interesse em tirar fotos ou prints durante a nossa chamada, sinta-se à vontade, tá? Mas caso vá postar nas redes sociais, é importante marcar o arroba do DEI, do CDI. Então, o arroba no Instagram é arroba CDI Brasil, ok? Então, se forem postar, por favor, marque as nossas redes sociais. É, Esse webinar foi preparado com muito carinho, né, por alguns companheiros, que seria o Leonardo Guilherme, do Distrito 4660, Carlos Mucida, do Distrito 4760, Maria de Moraes, do Distrito 4500, Fred Marques, do Distrito 4521, Daniela Fumes, do Distrito 4420, e o governador Chico, do Distrito 4530, que nos emprestou hoje essa sala aqui no Google, no Zoom. Para fins de acessibilidade, né, aqui no Zoom tem uma ferramenta de legendas, então caso alguém queira utilizar, tanto no computador quanto no celular, tem como vocês poderem ativar essa função, tá bom? De colocar legendas durante a transmissão. É, Também para acessibilidade, toda vez que alguém for falar aqui nessa chamada, eu peço para que faça uma autoapresentação. Então, vou fazer minha autoapresentação para que vocês possam saber como ela funciona para quem ainda não teve esse momento. Então, eu sou a Sara Castro, uma mulher negra, jovem, de cabelos cacheados. Estou vestindo uma blusa verde de gola alta e ao fundo de mim tem uma tela exibindo a marca do CDI Brasil. Companheiros, o tema de hoje é um tema muito urgente e necessário, né, que é como construir clubes antirracistas e como nós podemos trazer esse tema à tona para o Rotary e que o Rotary possa ser protagonista na promoção da diversidade, equidade e inclusão. Então, para dar início, né, aos nossos trabalhos de hoje, eu convido a presidente do CDI Brasil, Tânia Gomes, para nos trazer uma mensagem de abertura e acolhimento. Boa noite a todos. Meu nome é Tânia Maria Borges Gomes, associada representativa do Rotary Clube de Brasília, Lago Norte, Distrito 4530, classificação Pedagogia, e nesse ano rotário servindo ao Comitê DEI Nacional como presidente. Sou mulher branca, cabelos loiros, olhos castanhos, 1,64 m de altura, e estou trajando nessa oportunidade uma blusa marrom com estampas brancas, brincos dourados, uso óculos com armação transparente. E atrás a logo do CDI. É um prazer imenso receber a cada um de vocês nessa palestra em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Cumprimento a todos os presidentes de comissão
de todos os distritos e a todos os representantes das causas negras aqui presentes. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Hoje vamos explorar um pouco da rica história e da cultura afro-brasileira, refletindo sobre a importância da igualdade e da justiça social. Trataremos de um dos temas mais importantes da nossa história, de como a consciência negra pode ser uma ferramenta poderosa para combater o racismo e promover a inclusão. Estou ansiosa para compartilhar e aprender um pouco mais na palestra de Fred Marx sobre este tema tão importante. A consciência negra é um chamado à reflexão e à ação. É um convite para que nos reconectemos com nossas raízes e reconheçamos a riqueza da nossa diversidade. Nesse evento, vamos mergulhar na história e na cultura afro-brasileira, buscando entender melhor como podemos trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos comemorar a nossa herança africana e promover a consciência negra em nossas vidas. Consciência negra refere-se à percepção e ao reconhecimento da própria identidade negra, incluindo a valorização da cultura, da história e da herança africana. Foram 3 séculos, 8 décadas e 8 dias de escravidão em nosso país. Por isso, ainda dói nos corações do povo negro a sofrida escravidão. Os males padecidos, as lutas, muitas vezes em vão. Ainda bem que esse tempo já passou e passa cada vez mais, e que a cada dia estamos sedimentando a alegria de podermos viver sem racismos e injustiças. Vamos nos reconhecer todos como sujeitos que merecem respeito e felicidade, promovendo a equidade e igualdade entre todos. Os desafios são muitos, mas a vontade é muito maior que os desafios. Que a consciência negra nos guie nessa jornada de autoafirmação e empoderamento. Que essa noite seja plena de luz e de paz. Celebremos a identidade negra. Viva todos nós. Vivamos a diversidade com você, Sara. Muito obrigado, presidente Tânia. Só um complemento da minha apresentação, não esqueci de avisar e comunicar que eu sou do Rotaract Clube de Belo Horizonte Nova Liberdade, do Distrito 4760, onde eu atualmente sou diretora de Fundação Rotário do nosso distrito. Então, só um complemento, tá? Muito obrigado. Agora, eu convido a todos a assistirem a um vídeo de onde vem a consciência negra. É um material muito didático, desculpa. É um material muito didático que contribui para a nossa reflexão sobre a Semana da Consciência Negra. Então, convido a todos a assistirem o vídeo. 20 de novembro marca no Brasil o Dia da Consciência Negra, uma data que está oficialmente no nosso calendário desde 2011. Mas celebrar, relembrar e brigar pela preservação da memória preta no Brasil durante o mês de novembro vem de muito antes. Desde a década de 1970, o movimento negro usa a data atribuída ao Dia da Morte de Zumbi dos Palmares para reforçar a importância dessa luta. E a partir de agora, o BDF te explica como essa história começou e qual é a importância dela hoje. A frase que você leu na tela agora, dando nome ao BDF Explica de hoje, não é nossa, não. Ela compõe o título de um dos livros da médica, engenheira, comunicadora e ativista Jurema Werneck e foi cunhada na primeira década do século.
É uma afirmação que quer dizer exatamente o que você deve estar pensando. Essa luta por igualdade, pelo fim do racismo e da desumanização dos negros é antiga e muitas vezes precisa lidar com desafios e comportamentos da sociedade que são bem arcaicos, para dizer o mínimo. É mais ou menos como a institucionalização do Dia da Consciência Negra, uma data criada oficialmente há menos de 10 anos, mas que tenta fazer a gente acordar para uma desigualdade construída há séculos. Para piorar, essa desigualdade está na base da construção da sociedade, da economia, da política e da cultura do Brasil. Para a gente entender melhor por que eu estou falando isso, entre os séculos 16 e 19, cerca de 11 milhões de pessoas de diferentes países africanos foram trazidas para as Américas de maneira forçada, como escravos. O Brasil recebeu 6 milhões desses cidadãos. A migração forçada de africanos para o país foi tão grande que, em alguns lugares, o povo preto correspondia a mais de 70% da população. Toda essa gente foi obrigada a trabalhar em lavouras de cana-de-açúcar e café, em minas de ouro e diamante, como serviçais domésticos. Foi o trabalho forçado dos africanos que sustentou os lucros dos latifundiários e fazendeiros, garantiu os produtos para exportação, criou e educou os filhos dos brancos. A economia brasileira cresceu completamente dependente do crime da escravidão. Com essas informações, a gente começa a entender o quanto é preciso corrigir e reparar. Foi o trabalho do povo preto que garantiu boa parte dos ganhos do Brasil. Mas até hoje, eles são marginalizados, não têm espaço, direito pleno à formação, trabalho, vida. Esses direitos e a busca por uma vida digna, sem a tortura da escravidão, impulsionaram a fundação de quilombos, para onde os africanos fugiam e onde construíam uma vida em comunidade. O mais emblemático deles, Palmares, existiu por cerca de um século e teve como um dos líderes Zumbi, o nome por trás da data escolhida para o Dia da Consciência Negra. Palmares cresceu tanto que tinha uma economia própria, com atividades coletivas de plantio, metalurgia, criação de animais, uma vida independente do Brasil colônia. Evidentemente que um potencial desses não ia ser deixado em paz. O quilombo foi alvo de vários ataques por anos. A data da morte do líder só foi descoberta por historiadores no início da década de 70 e foi essa descoberta que motivou, em 78, a escolha de Zumbi como símbolo da luta preta e do dia 20 de novembro como data para marcar o assunto. Há registros de que Zumbi discordou de uma tentativa de acordo com a coroa portuguesa, que dava liberdade aos habitantes do quilombo em troca de subserviência ao império. E o fato do personagem histórico não aceitar negociar com os responsáveis diretos pela escravidão e não admitir a ideia de lealdade a essas pessoas fala muito sobre Zumbi e liga ele diretamente ao espírito da luta do povo preto até a atualidade. Essa batalha vem de longe, busca inclusão, igualdade em todos os sentidos e níveis. O racismo só vai mudar quando for natural para você e para qualquer pessoa ver o povo preto em posição de liderança, representado na vida política, econômica e social do Brasil. Porque se os índices de desemprego, violência, pobreza, pouco acesso à educação, entre muitos outros problemas estruturais do Brasil, atingem mais a população preta, isso não acontece por mera coincidência. É a perpetuação de um sistema desigual, injusto, que escravizou, excluiu, marginalizou e marginaliza até hoje. Essa exclusão tem nome, chama racismo, e acabar com as manifestações dela é um desafio não só do Brasil. O processo colonialista de transformar os povos africanos em mera ferramenta para trabalho forçado por séculos mostra suas consequências no mundo todo. Desde a exclusão econômica e a violência imposta até hoje em países como Brasil e Estados Unidos, até a marginalização de imigrantes africanos em países da Europa, por exemplo. Se as bases da economia do mundo capitalista de hoje foram criadas a partir da exploração dos povos pretos, corrigir o racismo exige uma revisão histórica das raízes da nossa sociedade, uma reparação a um mal que vem sendo perpetuado há gerações. E é por isso que é importante, ao ser um aliado nessa luta, admitir que para mudar o cenário, a gente vai ter que mudar muita coisa que está dentro da gente, naturalizada e reforçada todos os dias. O Dia da Consciência Negra é celebrado agora em novembro,
Mas o esforço para mudar as coisas, admitir a nossa responsabilidade para o fim do racismo e encerrar essa dinâmica tem que ser diário, uma vigília constante, acompanhada de ações. E é para fazer parte desse movimento consciente que o BDF Explica de hoje te convida. Acompanhe mais da nossa cobertura sobre o assunto no brasildefato.com.br e até a próxima oportunidade. Companheiros, que reflexão poderosa, hein? O letramento antirracista é uma chave fundamental para construirmos comunidades mais justas. E para poder aprofundar um pouco mais sobre esse tema, eu tenho a alegria de apresentar o nosso palestrante da noite, Frederico Marques. É professor da Fundação Dom Cabral e professor de Diversidade e Inclusão nas Empresas, da pós-graduação de Gestão da PUC Minas. Palestrante de Diversidade e Comunicação em todo o país. Presidente do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary Brasil Gestão 2023-2024. Presidente da Comissão Distrital de DEI do Distrito 4521 na gestão atual. Membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Minas Gerais. Foi campeão de oratória durante sua passagem pelo Rotaract e é responsável pelo treinamento dos palestrantes do TEDx Brasil e cofundador do projeto Dois Pretos no Palco. Advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração pelo SEBRAE, possui MBA de Advocacia de Alta Performance pela PUC Minas, formação em Compliance pela Fundação Dom Cabral e Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pela FIENG, além de diversas outras formações envolvendo o tema de diversidade, direito e comunicação. Quando questionado sobre qual palavra contempla o que é mais importante na vida, Fred afirma com convicção: pessoas. Convidar agora o nosso palestrante, companheiro Fred. Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Que alegria estar aqui. Gente do céu, tudo perfeito. E aí, na hora que basicamente a Sara chega e fala com vocês, Fred Marques. Ai, meu Deus do céu, Santa Maria, Mãe da Internet, me ajude para que a gente possa seguir aqui nesse importante evento. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estou aqui, né, com a presença de muitos companheiros aí do Brasil todo. Que bom estar aqui com vocês, de verdade. E companheiros também, não companheiros, pessoas aí de fora da família Rotária ainda. Vamos lá, então. Sara, estou entendendo aqui que a bola está comigo, eu não escutei o final da sua fala. Cortou aqui para minha internet, mas vou seguir aqui. Qualquer coisa, você me interrompe, já que nós estamos aqui para falar sobre construindo clubes antirracistas. Meu Deus. E aí? Como que a gente faz para construir clubes antirracistas? O objetivo aqui, como, né, a Sara bem colocou, é refletir sobre como o Rotary pode ser protagonista da promoção da diversidade, da equidade, da inclusão. Veja que você não for fora do Rotary, fica aqui conosco, vamos conversar sobre muitos assuntos que vão para além da família Rotária. Mas antes de começar, eu queria agradecer na presença, né, na pessoa da presidente Tânia Gomes, todo mundo que está aqui. Que bom falar sobre esse assunto. Eu queria fazer um convite que, se vocês estão me vendo aí, estão me enxergando, eu queria até convidá-los a usar aqui comigo. Peraí. Gente, não tem lente? Os óculos. Os óculos da comunicação oratória? Não. Os óculos hoje da consciência negra, os óculos da diversidade. Os óculos que alguns alunos costumam dizer os óculos do Fred Marques. Sara, me dá um joia. A tela tá aparecendo aí para vocês? Tá Sim, aqui tá, perfeito? tá aparecendo. Maravilha, muito bom, muito bem. E aí, já que a gente está aqui discutindo esse tema, eu queria fazer alguns acordos aqui com vocês. Vocês podem, obviamente, interagir, eu adoro interação. Vou fazer perguntas para vocês ao longo aqui dessa palestra Pocket, quase que um TEDx, né? Já que a gente vai falar aqui de forma curta e impactante, pelo menos esse é o meu objetivo. E fiquem à vontade para interagir, a gente vai ter momentos para perguntas. E principalmente, esse é o principal acordo: vulnerabilizar-se. Vulnerabilidade. Vulnerabilize-se. Vulnerabilidade, de acordo com Brené Brown, PhD, aí nos Estados Unidos. Inclusive, uma das speakers aí do TED mais vistas do mundo é sinônimo de coragem e não de fraqueza. E a gente precisa entender
um pouquinho. Será que esses óculos, será que o que você vê é igual ao que o seu colega do lado? Igual que o presidente do seu clube? Igual que a governadora ou governador? Igual que seu pai, que sua mãe, que seus avós? Como que essas pessoas enxergam, por exemplo, o dia 20 de novembro? Olha só que interessante, hein? A gente refletir sobre isso. E você já me conhece, eu gosto muito de falar sobre assuntos, às vezes difíceis, complexos, delicados, mas de uma forma leve e dinâmica. Então, para a gente seguir aqui, já vou passar essa parte. Sara já me apresentou muito bem, já está aí todo o meu currículo, mas eu gosto de ressaltar ali no final que eu tenho aí mais de 10 anos da família Rotária, com muito orgulho. Eu entrei em 2014 e atualmente eu estou como vice-presidente do Rotary Clube Belo Horizonte Leste, distrito 4521. Enfim, só para registro, se você quiser, me adiciona lá no LinkedIn, me adiciona lá no Instagram, vai ser um privilégio tá com você. E aqui eu nem preciso falar disso, né? Porque tem gente, Tânia, que só começa a me escutar depois que vê isso, sabe? Eu sei que aqui não é o caso, eu sei que não é o caso. Afinal de contas, estamos com pessoas que minimamente têm um interesse de entender um pouco mais e refletir sobre consciência negra. Mas às vezes, nos lugares que eu vou, eu preciso mostrar primeiro aonde eu passei, onde eu trabalho, as empresas que eu atendo, para a pessoa pelo menos falar, deixa eu escutar esse menino aí. Ah, quantas das vezes, hein? Pois é, já fica a reflexão aí para você. Mas vamos lá, eu já queria começar com uma pergunta. Prepara o chat aí, você que está no computador, você que está no celular, eu já quero fazer uma pergunta para você. Eu gostaria muito da sua ajuda. E a pergunta é a seguinte: e aí, cita uma pessoa negra que é referência para você no chat e coloca para mim aí a área de atuação. Se for uma pessoa famosa, não sei, às vezes você pode citar, sei lá, Thaís Araújo, aí você pode colocar atriz. Ou, sei lá, você vai citar Gilberto Gil. Aí você coloca Gilberto Gil, música. Deixa eu conhecer um pouquinho mais o perfil de todo mundo que está aqui. E aí eu vou pedir ajuda para a minha amiga, companheira Sara Castro, ler aí, assim que a gente tiver algumas respostas, quem que é essa pessoa negra que é referência para você. Pode ser famoso e não famoso, viu? Às vezes você pode colocar um pai, uma mãe, às vezes um companheiro de clube, mas aí você só identifica, porque provavelmente eu não conheço seu pai, não conheço sua mãe, ou até um companheiro de clube. Vamos conhecer aqui um pouco mais o perfil de quem são essas referências de pessoas negras para você. E enquanto você está digitando aí, a Sara daqui a pouco lê, eu queria mostrar aqui uma foto para vocês. Olha essa foto aí, Tânia. Presidente, me conta essa história aí. Foi no mural da escola que a senhora trabalha, é É, isso mesmo? é o seguinte, boa noite a todos. Não te Hoje escuto aqui, eu eu não sei se o estava som é no... só o meu, presidente. Ah, oi? Talvez seja só o meu Fred, aqui. Não, eu acho que é o Sou seu eu que não estou som. escutando as acho Acho que que pessoas? é o é. seu. É, porque eu Boa Se noite consigo a tiver ouvir ok, segue o todos. apenas. baile. Eu não tô escutando, mas É, beleza. boa noite a todos. E hoje pela manhã, eu estava fotografando os murais da escola e um em especial, que estava muito bonito. E eu tirei a foto, e na foto que tirei, eu olhei e falei: como assim? O Fred Marques está aqui. Aí fui atrás de quem tinha feito o mural para saber de onde ela conhecia essa pessoa, né? Eu falei: e essa pessoa aqui? Apontando para a foto do Fred. E ele então me disse: olha, é uma pessoa muito importante. Eu não sei direito o que que ele faz, mas eu sei que é muito importante, então trouxe hoje para homenagem da consciência negra. Então, Fred, você Legal. está bem homenageado lá na nossa escola, o CEF 01 do Planalto, na Vila Planalto, em Brasília. Que bacana, Foi Tânia. muito Obrigado, bom. obrigado. Muito bem. E aí, para a gente começar a discutir então clubes racistas, como criar clubes antirracistas, Sara, me ajude aí. Quais foram os nomes das referências? Pessoas negras citadas pelo nosso público ao vivo aqui hoje. Fred, tivemos várias referências, várias famosas e não famosas. Olha, a Érica comentou a tia Ciata, então não sei se é parente ou não. É, a governadoria, acredito que seja a nossa governadora Jaqueline, do 4760, comentou Milton Nascimento. É, teve uma aqui, Raul Teixeira, químico e palestrante espírita, novamente Milton Nascimento. Olha, o Jonas, acredito que é do Rotary Lafayette, comentou você, Rotariano e Opa, palestrante. A Paula comentou Michelle Obama. Daniela disse: minha cunhada Alexandra, enfermeira que saiu de São Paulo para atuar lindamente em Roraima. O Antônio comentou Luther King. Raimundo, Dalila Ribeira, uma filósofa. Carlos Ferrara,
Doutora Eunice Prudente, professora de DH na USP e secretária de Justiça de São Paulo. Tivemos aqui também Jamila Ribeiro, escritora e autora do Pequeno Manual Antirracista. Nossa, vários. Maravilha, Pelé, maravilha. entre outros. Tem vários aqui. Que bacana, Sara. Obrigado, maravilha. Eu fico me questionando, sabe? Eu fico me perguntando, e eu confesso para vocês, vou até tirar a tela aqui, que eu já fiz uma pergunta uma vez aos meus cursos, às minhas aulas, dizendo assim: quando você pensa em uma pessoa de sucesso, quem é a primeira pessoa famosa que vem na sua cabeça? E quando eu fiz essa pergunta, eu não trouxe o recorte racial. E eu queria dizer para vocês que a grande maioria das pessoas não foram pessoas negras. Será que se eu tivesse feito essa pergunta aqui hoje, cite uma pessoa de sucesso, cite uma pessoa de referência para você, será que você citaria a mesma pessoa que você citou? Aqui não é para você responder, é só para você refletir aqui comigo. Porque quantas das vezes a primeira pessoa ou as pessoas que a gente tem como referência, muitas das vezes, não são pessoas negras. Mas por quê? E aqui a gente está para refletir, para discutir juntos e trazer aqui, sabe, sair daqui com soluções. Nessa Semana da Consciência Negra, que o Comitê Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil convida os clubes a refletirem e agirem pela inclusão social. Inclusive, esse material aqui, maravilhoso, lindo. Preciso fazer a menção, obviamente, preparado lindamente para Luciene Vieira, maravilhosa, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Não sei se você está aí, viu, Lô? Muito bom estar em contato contigo. E já que a gente está falando em Rotary, em família rotária, será que todo mundo aqui sabe que temos uma declaração de equidade e inclusão no Rotary Internacional? E aí, a dica para o clube ser antirracista, como, afinal de contas, adote essa declaração, seja porta-voz dessa mensagem de que todos são bem-vindos, independentemente da raça, origem e identidade. Mas, Fred, onde que está essa declaração? Eu nunca ouvi falar. Será que tem como você compartilhar conosco um pouquinho? Vou pedir ajuda aqui da minha amiga, companheira. Deixa eu ver se ela está aqui. Érica Roriz, presidente agora do Rota Latinos. Érica, Rio de Janeiro, aí, do Rotary Clube de Engenheiro Paulo. Você consegue me ajudar aqui, ler para todo mundo que está ao vivo, conectado aqui conosco, um trecho dessa Declaração de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary Internacional? Claro, o Rotary valoriza a diversidade e celebra as contribuições de pessoas de todas as origens. Estamos criando uma organização mais aberta e inclusiva, justa para todos. Acolhemos pessoas com diferentes perspectivas e ideais, e que contribuem para que o Rotary crie mudanças duradouras ao redor do mundo. O Rotary. O Rotary cultiva uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva, na qual todos tenham oportunidade de participar como associados e líderes. Perfeito, muito obrigado, Érica. Vejam só, Declaração de Diversidade, Equidade e Inclusão. Será que é do Rotary Belo Horizonte Leste? Será que é do Rotary Engenheiro Paulo, da Érica? Será que é de tantos Rotarys de distritos que estão presentes aqui hoje do Brasil todo? Não, é a declaração do Rotary Internacional de Diversidade, Equidade e Inclusão. E aí, eu sei que talvez você já saiba disso. E dessa vez, eu não vou te perguntar. É só para você refletir. Refletir aí consigo mesmo, na sua cabeça, não precisa digitar nada. Você sabe quais são os 5 valores do Rotary? E se eu te falasse que um dos valores é a diversidade? Caramba, Fred, é mesmo? Além da liderança, serviços humanitários, companheirismo e integridade. Aqui é só porque eu preciso dizer que o óbvio nem sempre é óbvio. E talvez você tenha 10, 15, 20, 30 anos na família Rotary, talvez você esteja conhecendo o Rotary agora. Mas como é importante a gente entender os valores da nossa instituição. E o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, a gente não está discutindo aqui se você concorda ou não concorda, ou se o seu companheiro do clube ou seu colega concorda ou não concorda. Nesse caso, é top-down, como a gente diz no mercado corporativo. É de cima para baixo. Aqui, a diversidade é um valor da nossa instituição. Se você não concorda, talvez você não deveria estar aqui.
Que isso, professor? Que isso, Fred? É só para você entender que sim, a diversidade faz parte. E como então, já que diversidade é presença também, inclusão é pertencimento, ó, por que não criar ambientes onde todos se sintam respeitados verdadeiramente, valorizados e ouvidos? A verdadeira inclusão começa na escuta ativa. E eu, como professor de comunicação e oratória, professor da Fundação Dom Cabral, da pós-graduação da PUC, treinador aí de pessoas famosas que talvez você conheça, como Hélio de la Penha, Priscila Fantin, Paula Raca, João Branco, entre um dos meus alunos famosos, eu vou te contar um segredo. Tem, se eu te perguntar qual que é o segredo para conquistar as pessoas, o que você diria, hein? Não precisa responder no chat. Até porque hoje eu tenho aqui uma palestra pocket. Colocar aqui a cereja do bolo, gerar reflexão, escutar você, daqui a pouco tem espaço para perguntas. Mas eu já vou de adiantar devido ao meu tempo. Tem um livro, inclusive, Como Conquistar as Pessoas. E eu vou resumir ele para vocês em uma palavra. E essa palavra é escutar. Escutar! Escutar! De forma ativa. Será que você está escutando os companheiros do seu clube? Ou você está mexendo no celular enquanto escuta? Você está fingindo que está escutando? Será que você está realmente escutando sua família? Sua esposa, seus filhos? Isso também tem a ver com diversidade. Isso também tem a ver com inclusão. É inclusão genuína, mas escutar realmente querendo escutar. Diversidade é presença, inclusão é pertencimento. Para além de só convidar, entre aspas, para o seu clube, mas convidar verdadeiramente e incluir essa pessoa. Quantas das vezes a gente só convida, né? E se convida. Então comece no seu clube. Comece no seu clube. Reveja, reformule, renove. Analisa aí se tem, eventualmente, um estatuto, um regimento interno. Tem alguma barreira? Será? Acredito. Difícil. Mas, de qualquer forma, vale a pena ressaltar. Se a gente fosse falar, por exemplo, sobre equidade de gênero, será que desde a criação do Rotary, poderiam participar mulheres? A gente sabe que não. Se não me engano, depois você me confirma aí, Érica, coloca aí no chat para mim, 30 e alguns anos, né? Quase 40, se eu não me engano. Então analisa essas políticas internas, elimina aí barreiras que dificultam a participação de pessoas negras. E a mudança começa assim dentro do seu clube. Mas sabe que eu queria te contar uma história. Porque muitas das vezes, quando a gente vê alguma foto do Rotary de pessoas negras, onde estão essas pessoas negras? Quando tem uma foto de um projeto do seu clube, tem aquela foto bonita que você coloca na apresentação do dia do convidado? Tem pessoas negras? Não, Fred. Nem tem. Não dá nem pra eu te falar onde que tá, porque nem aparece, acredita? Pois é. E quando aparece, muitas das vezes são as pessoas que estão sendo ali assistidas num projeto social do Rotary. Por que que elas não podem estar do outro lado? Com o presidente, com um membro do seu clube, exercendo um cargo de liderança. E aí tem muita gente, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha família. Porque tem tanta gente que olha para mim e fala assim, Fred, mas se você conseguiu, se você é inspiração, como o presidente Tânia nos disse aí lá em Brasília, eu aqui de Belo Horizonte, todo mundo consegue. É, não sei se é assim. Porque eu confesso para vocês, essa foto é da minha família, meu pai é Francisco, minha mãe é Dalgisa, aqui minha irmã Jéssica. Eu sou filho de um casal interracial, meu pai é negro, minha mãe é branca. Essa foto foi da formatura de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que eu tive o privilégio de estudar e fui juramentista lá na formatura. Mas Fred, por que você está trazendo essa foto da sua família? É só para te mostrar que é, eu sou privilegiado. E eu não sou a regra. Infelizmente, quase sempre, sou a exceção. A exceção de um menino que sempre estudou em escolas particulares, sempre teve tudo do bom e do melhor, e que, quando a mãe dele, que tá aqui de vermelho, ia na escola, as pessoas perguntavam assim, na reunião de pais: Você é mãe? Mas mãe, mãe? Mãe mesmo? Do Fred? E quando meu pai ia na escola, na reunião de pais, ele só chegava e as pessoas já perguntavam: Você é o pai do Fred? Mas ele nem falou nada. Será por quê? Para você entender.
um pouquinho sobre privilégio. E eu diria, se você está aqui hoje à noite falando sobre consciência negra e refletindo, você é privilegiado. Talvez um privilégio diferente dos meus, mas eu diria que ter tempo, energia, condição financeira e não financeira, ser rotariano, para mim é ser privilegiado. Para você refletir. E como então construir um clube antirracista, Fred? Vamos falar de recrutamento e retenção, ampliar o seu olhar e o seu alcance, usar os óculos da consciência negra, da diversidade, equidade e inclusão, atrair associados de comunidades diversas, implementar mentorias inclusivas para garantir apoio e engajamento contínuo. Será que aquela pessoa que você faz um projeto, um líder da comunidade, uma pessoa que você julga no seu viés inconsciente ou preconceito, que talvez não possa ser rotariano ou não fazer parte de um suposto perfil, sei lá que perfil é esse que você tem na sua cabeça? Por quê? Essa pessoa não pode estar também aqui, do lado do Rotary, para além de também participar de projetos. É bom a gente ampliar o nosso olhar, o nosso alcance e utilizar os óculos. E eu costumo dizer, os óculos, gente, sem lente, os óculos invisíveis. É começar a olhar coisas que já estão na sua frente, mas que talvez você não enxergava antes. E para além disso, como, Fred, de fato, construir clubes antirracistas? Reeducação e conscientização. Olha, e eu confesso para vocês que eu sou fruto do poder transformador da educação. Educar é transformar. Que eu não estaria aqui se não fosse a educação. Inclusive, tem um talk que eu amo de paixão e que foi muito difícil para mim escrevê-lo em coautoria junto com o palestrante Hélio de la Penha. Talvez vocês conheçam lá do Cacete Planeta. Hoje, meu amigo, meu aluno, meu mentorado. Como a educação transformou a minha vida. Será que a gente pode transformar mais vidas assim através da educação? Depois você dá uma olhada lá no TEDx Belo Horizonte, no Google. Promover treinamento sobre racismo estrutural, viés inconsciente. Olha aí, inspire-se no Rotary, por exemplo, é Clube 4660, que cria um manual antirracista, no projeto Afro Day, Ancestralidade, Diversidade da Comissão Day do Distrito 4500. Eu, inclusive, estou aqui, vou até abaixar minha tela para você ver melhor. Olha só, estou aqui com a camisa da Wakanda Rotária. Tem sim um grupo de negros no Rotary que promove a consciência negra e foi formado agora recente, né, na pandemia, já tem aí talvez uns 4 anos, fiz parte aí da fundação. Tem muita coisa boa acontecendo. Você pode se inspirar nesses outros clubes também, em projetos de distrito. E se o seu clube não faz um projeto, por que não? Manda uma mensagem lá para a Tânia. Tânia, que projetos são esses que vocês estão fazendo de forma nacional? Deixa eu entender um pouco mais, deixa eu participar, deixa eu conhecer o trabalho que tantos companheiros e companheiras do Rotary no Brasil estão fazendo, não só em prol da consciência negra, mas também da diversidade, equidade e inclusão. O que mais, professor Fred? O que mais, companheiro Fred? Comunicação inclusiva, usar linguagem inclusiva, destacar histórias de sucesso de associados negros. Representatividade atrai e inspira. Como eu citei o Hélio, tirei para vocês que naquela época eu nem sabia, quando eu tinha meus 13, 14 anos e assistia às terças-feiras à tarde do Cacete do Planeta, eu nem sabia o que era representatividade. Mas eu sentia. E como muitas das vezes, a gente sem saber. Imagina, um jovem vê a Sara Castro, rotaractiana, do Rotaract, BH Nova Liberdade. E fala, poxa, quer dizer que eu também posso ser rotaractiana. Que legal. E talvez a Sara nem saiba disso. Mas só dela estar lá, ela já representa, já inspira. E como é bom a gente poder sonhar e enxergar na prática que é possível ocupar esses lugares. Pois é. Que mais, professor Fred? Que mais, companheiro? Comitês e parcerias. Diversidade do trabalho coletivo. E bota trabalho nisso, hein, presidente Tânia? Nossa Senhora, é muito trabalho. Eu já tive a oportunidade de estar à frente do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil e estar aí com uma equipe maravilhosa, inclusive algumas das pessoas estão aqui, Érica, Raimundo, não sei se mais outros companheiros.
Crie um comitê DEI em seu clube e estimule o Rotaract e o Interact Clubes a cultivarem uma cultura inclusiva e sustentável. Eu não sei no seu distrito, mas eu posso te dizer que aqui, como líder do distrito 4.521 de Diversidade, Equidade e Inclusão, o governador Toledo criou uma meta para todos os clubes terem uma comissão DEI e realizarem, para além disso, um projeto até março do ano que vem. É meta, viu? É para ganhar prêmio, inclusive, é para gerar destaque, é para incentivar e inspirar. Por exemplo, é um dos fatos que podem ser aplicados aí no seu distrito também. Eu queria trazer aqui um exemplo para vocês. Essa foto que foi do projeto Você Importa, a época que eu era rotaractiano, tinha ali, né, até meus 30 anos, né, gente? Depois a gente deixa de ser rotaractiano. Ai, ai, agora não tem mais limite não, tá? Dá pra ser até quantos anos você quiser. Mas na época era até 30 anos que você podia ser do Rotaract. Eu fui ali um dos primeiros presidentes do projeto de diversidade que existiu no Rotaract e tive aí o prazer de liderar esse projeto Você Importa. E eu confesso pra vocês, e por que eu tô mostrando ele aqui? Porque ali naquela foto você vai ver uma mulher negra, você vai ver um coração LGBTQIA+, você vai ver uma pessoa com deficiência, você vai ver um símbolo relacionado à mulher. E eu queria te dizer que eu não sou uma pessoa com deficiência, que eu não sou mulher e que eu não sou uma pessoa LGBT. Sou um homem hétero. Mas eu defendo essa causa. Eu falo sobre. E por que não? Você aí pode falar também sobre consciência negra, sobre racismo e negritude, mesmo não sendo negro. Entenda isso. O poder do aliado. E é, Mucida, a gente até conversou sobre isso. Quantas vezes as pessoas não falam, mas por que que você está falando sobre isso? Mas tem algum motivo? Respeito, ética, valor, porque é o certo, que eu acredito. Mas muitas das vezes as pessoas só começam a trabalhar nisso quando acontece alguma coisa na família. Quando ela vira uma pessoa com deficiência por um acidente de carro ou alguém. Quando entram na família dela por algum motivo, através de um neto, através de uma namorada, de um namorado, de um cunhado, de um genro, alguma pessoa que eventualmente apresenta diversidade. Pois é. E aí, fazer clubes antirracistas, tornar clubes antirracistas, é sim fazer com que as comunidades sejam mais justas. Aqui, esse material construído pelo CDE através da Luciene está disponível aí para vocês e também depois nas redes sociais. A Tânia pode compartilhar nos grupos. É para que você entenda um pouco mais de dicas práticas de como realmente construir clubes antirracistas. Meu tempo aqui é de 25 minutos, só para a gente gerar essa reflexão, para a gente trazer um pouco esse assunto tão importante que a gente poderia falar durante horas e horas e horas. Eu, inclusive, lá na minha disciplina da pós-graduação, nossa, quantas horas para falar sobre assuntos que eu estou trazendo aqui só alguns pontos. Mas eu quero finalizar trazendo uma pergunta para você. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu diria, em uma palavra, que você, que eu não sei quem é, eu não sei, não te conheço, não sei de onde você está falando. Eu te respondo em uma palavra. Você tem tudo a ver com isso. Tudo. O poder do aliado. E talvez você já tenha escutado isso, mas eu preciso repetir. A causa antirracista não é uma causa só de pessoas negras. É também de pessoas negras. Também de pessoas brancas. Assim, como? Causa das mulheres. Não é só uma causa das mulheres. É também uma causa dos homens. Se não for assim, a gente não muda nada. E olha que você aí talvez tenha um poder maior que eu, como pessoa negra, para impactar pessoas sobre esse assunto. Talvez não tenha. E aí é diferente. O conhecimento empírico talvez não sinta na pele, talvez não doa tanto, mas impactar e influenciar o seu clube, o seu distrito, pode ser que você possa fazer essa diferença. Queria te convidar para continuar usando os óculos. Mas para quem é esse óculos? Para todo mundo que está aqui, para todo mundo do seu clube, do seu distrito. Queria convidá-los, para além de usar óculos, os óculos, para dar uma olhadinha lá na página de um projeto que eu tenho chamado Dois Pretos no Palco, junto com a professora Juliana Moraes, também da Fundação Dom Cabral. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Eu queria, agora sim, finalizar a minha palavra e passar para a Sara, lendo um trecho de um livro da Juliana, que é a minha parceira dos Dois Pretos no Palco. Estão aí em minhas redes sociais. E antes de finalizar, vou deixar de compartilhar a tela e ler aqui para vocês esse trecho, que diz o seguinte:
no livro Vivendo do Meu Negócio, da Ju. Consciência Negra, de janeiro a janeiro. Que pena que nunca me disseram que mulher preta pode ser rainha. Que pena que nas escolas só se apresenta o povo preto como escravizado. Que pena que nossa história é sempre contada pela perspectiva de dor e não do amor. Que pena que não nos disseram que a gente pode ser rico, ter carrão, viajar, falar outros idiomas e disputar espaço de igual para igual. Que bom que entendemos o nosso lugar no espaço e existência. Que bom que não somos mais obrigados a nos calar. Que bom que somos nós por nós. Que bom que podemos reescrever nossa história com nossa própria caneta. Que bom que podemos ser pretos e pretas todos os dias do ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Fred. É, é até difícil, na verdade, de falar após essa leitura do livro da Juliana. Muito emocionante. A lágrima chegou a descer aqui. Eu, como uma mulher negra, né, uma jovem mulher negra, e assim como o Fred, também sou privilegiada, também estudei em escola particular, e eu concordo plenamente, Fred, participar do Rotary é um privilégio, estar na família Rotária é um privilégio. Então, muito obrigado, Fred, pelas suas palavras, mas permaneça aqui, por favor, que agora a gente vai ter um momento de perguntas, né? Então, eu gostaria de convidar o nosso moderador, que vai ser o nosso companheiro Carlos Mucida, que é presidente da comissão de DEI do Distrito 4760. Então, esse é um momento, companheiros e não companheiros, né? Que vocês podem mandar mensagens no chat para fazer alguma pergunta, ou, caso queiram também ligar seu microfone, fiquem à vontade. Companheiro Carlos. Obrigado, Sara. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu vou fazer a minha áudio apresentação. Sou Carlos Mucida, sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, tenho 1,80 m, uso óculos, estou usando uma camisa azul marinho escura, uma das cores do Rotary, e na minha lapela esquerda o distintivo de companheiro Paul Harris. Esse momento é um momento muito importante, desde já parabenizar o companheiro Fred, sempre extraordinário, trazendo sua contribuição para as nossas reflexões. E esse momento que o CDI Brasil está nos proporcionando. A gente tem aqui a presença, nós temos a presença de 40, são 45 pessoas, 43 agora, duas já pediram para se ausentar, porque estão em outro compromisso paralelo. E isso traz um marco para todos nós, porque é uma oportunidade de nós discutirmos os nossos clubes, se eles refletem essa comunidade que está aí, quando nós dizemos especificamente nas questões antirraciais. Então, esse Roderick precisa de ser um espelho da comunidade onde ele está inserido, que ele precisa de trazer para o seu quadro associativo toda a comunidade, com toda a sua diversidade, respeitando todas as pessoas e fazendo as nossas reflexões e as nossas meia-culpas, né, de tantas exclusões que nossa instituição já realizou. Então, quero dar início, então, aqui às perguntas. Podem se manifestar ou levantando as mãos, né, as mãozinhas lá na reação, ou pedindo diretamente para entrar na tela. Sara, me ajuda? Claro, companheiro, vou ficar aqui acompanhando o chat. Ok. Perguntas? Tem gente com a mão levantada já, gente. Quem levantou a mão? Para mim aqui tá o companheiro Flávio. Então vamos lá, companheiro Flávio, por Pois favor. não, Flávio, tudo bem? Boa Boa noite. noite, Fred. Que maravilha de apresentação. Para mim, essa parte aí, tudo para mim é uma questão de respeito, respeito ao ser humano. Quando não há respeito ao ser humano, todos os outros valores são colocados abaixo. Eu queria ouvir de você, acho que você falou duas vezes essa frase,
eu queria a sua definição de racismo estrutural. E a outra coisa que eu queria. Você vê o racismo hoje como ele sendo cultivado, e aí você pode colocar em vários contextos. É, talvez no momento que a gente vive hoje, né, já a gente pode olhar para trás e ver tudo que já foi feito de bárbara, de barbaridade, tudo. Mas nas minhas reflexões, eu fico pensando se isso não é um cultivar para servir de propósito para alguma coisa. Não obstante, repito, ciente e consciente, principalmente consciente de tudo que já houve no mundo. Obrigado. Fred, seu microfone está desligado, se você tiver. Obrigado. Flávio, obrigado, companheiro. Obrigado pela pergunta. Só para entender aqui, primeiro, racismo estrutural, e qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta, se você não vê o racismo hoje como ele sendo cultivado, servindo de interesse para alguma coisa. Tá. Eu vejo, Uhum, eu vejo, não obstante tudo que já foi, que aconteceu lá atrás, tá? entendi. Tudo que aconteceu, o sofrimento, o que acontece até hoje, Uhum, certo? Mas ok, nós estamos numa evolução certo. e Entendi. a nossa própria miscigenação, Uhum, né? A miscigenação de qual você também você faz sim. parte dessa miscigenação, e a Uhum, nossa grande miscigenação, eu acho que, na minha opinião, tá? Eu moro numa cidade muito pequena, numa região muito, uhum, não muita gente, eu moro totalmente longe de qualquer centro grandioso que nem São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então eu vivo aqui de uma forma bem legal. provinciana. Tá de onde, companheiro Flávio? O meu Rotary Club é da cidade de Valparaíso, distrito 4470, distrito Valparaíso. binacional, se eu não me engano, o único Ah, legal. binacional. Bacana, bacana. Então, nessa Perfeito. região aqui, a gente, quanto Deixa. mais longe Sim, das grandes metrópoles, a gente não sim, sente sim. isso aqui, por É, conta disso. Então, a minha pergunta vai justamente por isso. Daqui, perfeito. nas minhas reflexões, eu vejo, Entendi. já disse para você, Perfeito, perfeito. entendendo Não, tudo beleza. que já aconteceu. Mas eu vejo hoje esse momento como um cultivar. De Tá. repente, alguém está com interesse subjacente sobre isso aí. Muito Vamos obrigado. lá, vamos lá. Obrigado, Flávio. Bom, eu vou responder a pergunta do Flávio aqui, vou tentar ser objetivo para ver se a gente consegue, aqui, dado o nosso tempo, né? E o objetivo de terminar aqui em torno das 9 horas, 9 e pouquinho, né? Depois, se for o caso, a gente pode parar a gravação e eu tenho um tempo aqui para conversar mais com os demais companheiros e convidados também. Então, primeiro, em relação ao racismo estrutural, Flávio, importante pergunta, né? Esse termo, inclusive, que nos últimos tempos ficou cada vez mais famoso, né? E para além do racismo estrutural, tem outros tipos de racismo também. Mas essa discriminação que tem aí relacionada à estrutura. Então, racismo estrutural, quando a gente fala de discriminação racial enraizada nessa estrutura da nossa sociedade de fato, né? E que influencia, querendo ou não, diretamente e indiretamente, muitas das vezes de forma até invisível, as relações, né, políticas, econômicas, sociais da nossa instituição. Então, quando eu faço o convite, né, para que as pessoas usem os óculos, usar os óculos é começar a enxergar essa situação, né? Então, se a gente fizer aqui um panorama, um raio-x, né, dos nossos clubes, da prefeitura, do governo, da empresa, né, a gente vai começar a entender e fazer esse recorte relacionado a onde estão essas pessoas pretas, né? O que acontece, Flávio, no meu caso, é que eu sou muito privilegiado e, infelizmente, nos lugares que eu frequento, e aí eu falo restaurantes, viagens, acabei de voltar de fora do país agora a trabalho, etc., não tem tantas pessoas negras, porque no final das contas a gente vê que essa estrutura dá para a gente identificar, de forma geral, claro, existem exceções, aonde ficam as pessoas negras, onde ficam as pessoas brancas, onde estão as mulheres negras, onde estão os homens negros, onde estão as mulheres brancas, onde estão os homens brancos, né? Então, quanto mais a gente chega, né, em lugares, em cadeiras, tem poder de decisão, de caneta, financeiro, a gente já tem mais ou menos um perfil. Então, se eu voltasse lá na minha primeira pergunta, no início da palestra, e dissesse: me fale aí, quem é uma pessoa de sucesso para você?
Provavelmente, e aí eu falo pelas perguntas que eu já fiz em outras oportunidades, ainda que hoje a gente esteja falando de consciência negra, as respostas vão ser principalmente homens brancos, né? Poucas às vezes cita ali uma mulher ou quando cita uma mulher branca ou um homem ou uma mulher negra. Então a estrutura de fato, né, como a Tânia colocou, né, no início da fala dela, tantos anos, séculos, décadas, dias, e isso é reverberado até hoje. Tanto é que, sendo bem sincero com você, eu vou tentar ser sucinto aqui, senão eu me empolgo também. Na verdade, nem deveria ter essa live, nem precisaria ter essa live, né? Se é uma questão de respeito, então se é respeito, se é o que é certo, se é o que é ético, por que que a gente está falando sobre isso? Porque é óbvio. Mas será que é óbvio? Basta a gente ligar o jornal, né? A gente lê o jornal, a gente vê as redes sociais, a gente acompanhar os reflexos de diversas situações, né? Vale ressaltar, essa discussão começou a ficar em voga com George Floyd, né? Com Black Lives Matter, com Vidas Negras Importam. A gente precisou disso acontecer nos Estados Unidos. Quantos George Floyds não morreram aqui no Brasil antes, né? E não morrem até hoje. Então, enfim, de fato, está enraizado, está na estrutura e está nas nossas famílias também. Não achem que não está na sua família. Não, na minha família é diferente. Não está assim na sua família. Está na minha família também. Está em todas as nossas vidas. E que bom que a gente pode agir em prol, né, de ser antirracista. Não basta só não ser racista, tem que ser antirracista. E eu trouxe algumas dessas questões. E sim, Flávio, como todas as questões, na minha visão, para ser sucinto aqui, sem adentrar em polêmicas, são questões delicadas. E claro, no final das contas, vai ser estratégia, vai ter algum interesse. Qual que é o nosso interesse aqui hoje? Compartilhar conhecimento, letramento, divulgar de fato o que deve ser. Com certeza todos nós temos um interesse. Agora, como que esse interesse vai ser utilizado ou não, é uma outra questão. Fazendo a comunicação e trazendo aqui o final da minha fala para a gente escutar o Pedro. Eu diria que, por exemplo, na comunicação, eu falo, eu ensino as pessoas a falar melhor. Eu dou curso de comunicação oratória. Eu não estou ensinando a mentir. Eu não estou ensinando a você ser um 71 estelionatário. Agora, se você quiser utilizar o poder da comunicação para isso, aí é com você. O poder está em suas mãos. Então, com certeza, como que as pessoas vão, às vezes, né, entender a importância da consciência negra? Até porque a gente precisou, olha só, tem quanto tempo que não é feriado nacional, que é feriado nacional, né? Nem feriado nacional era. Até hoje as pessoas ainda perguntam, para que ter esse feriado? Enfim, vou terminar por aqui, senão eu já me delongo. Vamos lá, Pedro. Obrigado, Flávio, pela pergunta. Vamos lá, para ver o nosso tempo aqui, a gente não pode postergar demais. Bem, o nosso. Lady. Ah, tá, desculpa. Oi. Próximo, quem levantou as mãos aí, que eu não estou conseguindo ver aqui a tela. Pedro? Pedro, Isso, do Pe- com 4680. você, Pedro. Prazer, companheiros. Pedro, presidente da Comissão Distrital do Distrito 4680, Rio Grande do Sul. Fred, eu queria que tu falasse um pouco sobre associados negros em clubes de Rotary. Nós temos aqui quantas pessoas? Aqui eu estou vendo seis, 5, 15, 18 pessoas associadas do nosso aqui na tela. 18, 19. Aqui, ó. De negro, tô vendo uma, duas, três, né? E eu me pergunto se o clube de vocês que estão aqui no, no chat tem negros. Eu acho que acredito que a maioria não tem negros. A maioria, quem está no meu clube tem 69 anos de história. O primeiro negro entrou ano passado, que é meu afilhado, né? E nós vamos ter ano que vem, um presidente africano, como presidente do Rotary Internacional, né? Nigeriano, que eu me lembro, que é o segundo negro africano na presidência do Rotary Internacional. Fred, o que nós podemos fazer para incluir mais negros em Rotary, né? Perfeito. Principalmente nesse, nesse, nesse ano que nós vamos ter um presidente africano na fileira do Rotary Internacional. Perfeito. Obrigado, Pedro, pela pergunta. O Pedro, companheiro que está sempre à frente, né, das causas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão. Já tivemos outras oportunidades de conversar, de ter lives, projetos, enfim. Primeiro dizer, Pedro, que em relação
saber se eu tenho 17, 18, 19, 20, 21 pessoas negras aqui, isso é um pouco complexo, né? Até porque de acordo com o IBGE, né, a gente tem aí pessoas negras são a soma de pessoas pardas mais pessoas pretas. Então, eu dizer que eu sou branco, sinceramente, né? Se uma pessoa que tem a minha cor falar, não, eu sou branco, complexo, né? Sinceramente, para não falar outra coisa. Mas, né, existe, de acordo até com as questões todas relacionadas ao nosso país, né, a própria questão da internacionalidade, como é o meu caso, por exemplo, de mãe branca e pai preto, é que tem algumas pessoas que têm a certa passabilidade aí, ficam aquela coisa de branco ou pardo, né? Isso é um assunto muito complexo, porque a gente vai falar de colorismo, né? A gente vai falar de Brasil, então, no final das contas, é uma autodeclaração. Então, pode até ser que a sua visão aí de 18, 19, 20 pessoas esteja correta, né? Acho que não tem dúvida, se você me permite aqui, Sara, falar, ó, nós dois somos pessoas negras, mas pode ter algumas pessoas que se autodeclarem brancas e outras pessoas que se autodeclarem pardas. E se para o IBGE negro é a soma de pardo mais preto, né, a gente tem essa precisão na nossa opinião, é um pouco complexo. A gente vai falar aí, inclusive, né, de fenótipo, né, então aí vai entrar em outras discussões. Mas focado aqui na questão do Rotary, é o que fazer. Primeiro que muito bom você ter comentado, né, e obrigado por isso. Que alegria termos aí um presidente nigeriano, tá certo? Inclusive os dois presidentes é, negros que nós tivemos, né, no Rotary. Tivemos, né, um primeiro que nós tivemos, que foi de 2003 a 2004, que é o Jonathan, também da Nigéria, e agora, né, 2026 a 2027 da Nigéria. Fazer como você seria a minha resposta, Pedro. Se o seu clube tem 50, 60, 70 anos, convide, apadrinhe uma pessoa negra. Nada melhor do que seu exemplo aqui, né? E a gente já conversou sobre esses assuntos, de também fazer. O problema é que muitas das vezes, quando a gente convida alguém para o Rotary, eu vou tentar ser sucinto na resposta, a gente convida quem estudou com a gente na faculdade, né? E se tem um perfil que tem no Rotary, é aquele seu colega que é do seu vizinho, que é o seu vizinho que mora na Zona Sul, aí provavelmente da sua cidade, né? Zona Sul em Belo Horizonte é uma zona mais rica. Então você vai mandar, mas eu não convivo. Mas será que a pessoa vai aceitar? E aí você vai só na sua zona ali, no seu círculo social, que em regra não tem tantas pessoas negras, porque a gente vai fazer um recorte, inclusive, financeiro, né? Social. Então, se a gente for olhar dados financeiros, a gente já sabe mais ou menos onde está a população negra. Então, o que fazer? Convidar pessoas que não estão só na sua zona ali de relacionamento, né? E parar com esse viés inconsciente, esse preconceito. Tem um monte de gente aí no mundo doido para ser convidado para ser rotariano. Doido para ser convidado para ser rotariano. Mas aí a gente acha que não tem o perfil. Não vai dar certo. Então, convidar, incluir e trazer para discussões como essa aqui de letramento, né, que a gente possa não ter mais essas discussões, mas infelizmente eu acho que enquanto a gente estiver vivo, ainda que eu seja esperançoso, a gente vai precisar falar sobre isso. Essa é a minha resposta. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, Pedro, devido ao nosso tempo aqui. E pelo que eu estou vendo aqui, Mucida, já tem ali acho que é a Daglia Moraes levantou a mão também. Não sei, tá, Tânia, o que você quer fazer em relação ao tempo, se você quer encerrar a gravação e a gente continua conversando, se você quer conduzir aí enquanto tiver gravação, só em relação ao nosso time, mas eu estou à disposição aqui para a gente continuar, fica a critério de vocês. Presidente, então, como que nós vamos fazer com... Vamos encerrar a gravação e vamos continuar ou ainda vamos mais estende um pouco? Vamos encerrar totalmente, né? Só falta só as palavras aqui finais, e aí a gente continua aqui, quem puder e quem Perfeito, quiser, se o Chico tiver disponibilidade aqui para a sala, para a gente, tá? perfeito. Então, a Sara, por favor. Acho que Perfeito, está com a presidente. Sara. Sim, então, muito obrigada por esse momento, companheiro Carlos e o Fred, né, pelas respostas das perguntas. Então, convido novamente a nossa presidente Tânia para fazer suas considerações finais. Gente, a gente teria muito mesmo, né? Muito, companheiros, a falar. Eu convivo diariamente com pessoas negras, tenho alunos negros, brancos, pardos, de todas as etnias que a gente possa receber, de vários lugares, e são sempre muito queridos da gente. Mas a gente vai aprendendo a amar as pessoas independentemente da cor. Isso não importa, né? O que importa é o respeito, como alguém falou hoje, como eu tenho lido em todos os lugares, como a gente tem percebido ao longo da nossa vida. Só que às vezes é mais fácil para uns do que para outros. Então a gente também tem que é, conseguir auxiliar aquele que ainda não conseguiu
abrir seu coração e olhar as pessoas de uma forma diferente. Olhar as pessoas por dentro e não por fora, por conta de cor de pele. As pessoas são seres humanos maravilhosos que a gente pode e sabe, consegue amar de toda forma. Então, nós vamos agradecer muito. Temos ainda um, um videozinho rapidinho para vocês. Eu agradeço a presença de cada um, de coração, e vamos cada vez mais fortalecer essa equipe, esse grupo e todos aqueles que vocês quiserem chamar para que façam parte conosco. Coro, como está aí? Um coro de vozes no bem. Utukuleo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. chakula chetu tunachohitaji kusamehe makosa yetu, hey! Kama nasi tunavyowasamehe waliokosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Nós estamos encerrando, então, a palestra do nosso companheiro Fred. Fred, muito obrigada mesmo. Você sempre é muito bom
e hoje você foi além. Muito obrigada mesmo, muito obrigada, Sara. Muito obrigada a cada presidente de comissão que aqui esteve, que aqui está ainda. Muito obrigada a Chico, que abriu a sala para a gente. Muito obrigada ao meu presidente que está aqui presente, ao pessoal do meu clube, a todos vocês que não são rotarianos e que atenderam aos nossos pedidos de estarem presentes conosco. Muito obrigada, Luciene, que fez um material muito bacana para a gente. E vocês estão liberados para ir embora, quem quiser. Mas quem quiser ficar mais um pouquinho, o Fred disse que pode ficar aí uns 5 minutinhos, né, Fred? Para a gente não abusar muito do Chico também, que está nos cedendo a sala com tanta gentileza, com tanta gratidão. Muito obrigada pelo amor, pelo carinho de vocês. E amanhã acordemos com esse espírito de consciência negra que deve permanecer em nossa vida para sempre. Muito obrigada. Tudo de bom.